O que é mais importante para você ao planejar uma viagem? As características do avião ou você realizar a viagem, você aproveitar a viagem? A realidade é que ninguém quer comprar uma passagem de avião. Ela quer realizar a viagem. Realizar a viagem é o mais importante, aproveitar a viagem é o mais importante. E o que é que isso tem a ver com você conseguir aumentar as suas vendas e automatizações com IA? No final desse vídeo você vai descobrir como construir um destino atrativo para aumentar as suas vendas de IA. Meu nome é Vicente Pinheiro, atuo como estrategista digital e toda semana eu trago novos hackers de IA para empreendedores. Então vamos ao hack do dia. O que está te impedindo de vender hoje é porque você está tentando vender o veículo. E são essas questões técnicas de como você desenvolve as automatizações. Ninguém quer saber se você está desenvolvendo em 8N, no Flowwise, se você utiliza o Creo IA ou, ou algum framework da modinha, se você utiliza as melhores práticas, se você constrói o melhor prompt engine. Então, o que as pessoas elas querem realmente, elas querem os resultados que sua inteligência artificial pro proporciona para ela, o resultado que sua automatização proporciona para ela. Dados recentes mostram que 44% das empresas, pequenas e médias empresas do Brasil, já estão utilizando inteligência artificial de alguma forma. Porém, o que está por trás desses dados é porque elas apenas estão utilizando inteligência artificial. O que eu estou querendo dizer com isso? E quando você para olhar, para conversar com pequenos empreendedores e você fala, e você vê que eles estão utilizando, mas você faz a seguinte pergunta para ele: depois que você começou a utilizar a inteligência artificial, qual o percentual de crescimento do seu negócio que, que a inteligência artificial proporcionou para o seu negócio? Ele não vai saber conseguir responder. Então é muito fácil a gente se iludir que a gente está usando a inteligência artificial, que a gente está produzindo um negócio melhor, mas quando a gente para analisar a taxa de crescimento do negócio, essas pessoas não estão conseguindo ter crescimento de negócio, porque elas não conseguem compreender os problemas e não conseguem transformar esses problemas em soluções. E aqui é a grande oportunidade, né, para quem entende de automatizações de IA, que você precisa entender o problema dessas pessoas e conseguir transformar em solução, porém você não vende a automatização, você vende a solução. E é assim que você vai ganhar dinheiro. Então, eu vou compartilhar aqui uma E tela. E que são características técnicas? Eu trouxe esse slide aqui só para a pessoa tentar entender o que é as características técnicas. E às vezes você está utilizando, é porque a minha solução ela tem o melhor prompt engine, é porque eu utilizo as melhores práticas de prompt engine, é porque eu faço fluxo automatizado com Flowwise, com N8N, porque o N8N é a melhor ferramenta. Ninguém quer saber dessas coisas. Ninguém quer saber, ninguém, às vezes o empreendedor, ele nem entende o que é isso. Então, eu eu acho legal essa questão, porque também eu como desenvolvedor, tem umas coisas que eu sou muito bitolado, tipo assim, é porque eu gosto de fazer utilizando as melhores práticas. Acho que você deve continuar com essas suas paixões, é muito importante para você conseguir desenvolver a solução, porém na parte da comunicação você tem que entender quais são os benefícios disso, quais são as vantagens e como é que isso afeta emocionalmente o empreendedor. Porque as pessoas, ela, no final das contas, elas querem uma solução, mas elas tomam as decisões emocionalmente. E você precisa compreender esses detalhes. Então, hoje eu vou estar mostrando esses três destinos que funcionam para vendas de automatizações de IA. São coisas que a gente já vê no mercado e muito desses insights eu trago eu passei um tempo, antes de surgir esse negócio de inteligência artificial generativa, eu já fazia automatizações ali com Python, que é o mercado de RPA, de automatizações de processos robóticos,
E teve uma fase que eu estudei muito essas estratégias de vendas e eu pegava muitos cases americanos do que eles utilizavam para vender RPA e é a mesma coisa, que é o que eu falo, o que importa, a tecnologia é o que menos importa, é a solução, é você conseguir resolver um problema. Então vamos lá aos 3 destinos. O primeiro destino é essa questão do tempo economizado. Você deve identificar na sua se você já tem uma solução, você precisa compreender. Ou se você vai desenvolver também, você antes de desenvolver, ali na hora de fazer a proposta de valor, você deve compreender como essa solução vai ajudar a economizar tempo do empreendedor. Aí, uma vez que você chega nessa métrica, vamos supor, por mais pequeno que ela seja, vamos supor que a pessoa ela vai economizar 1 hora do seu tempo com a sua solução. Então, você vai chegar a um valor anual. Se é 1 hora por dia, qual seria esse valor anual? Não sei, não fiz esse cálculo antes de fazer esse vídeo. Mas vamos supor que seja 1.000 horas. Qual o custo de 1 hora de trabalho para esse empreendedor? Então, quando você chega nesse custo da hora, aí você vai calcular o valor lá. Agora, aí entra uma questão que é muito feeling de venda, e você vai entender perfeitamente que, para alguns empreendedores, o custo da hora é R$ 50, R$ 60. Para outros, é 100, para outros, é 200. São resultados diferentes. Então, você tem que pegar o feeling aí de criar propostas, de adaptar uma proposta ao seu público. É por isso que, principalmente quando você está começando um negócio assim, de automatizações de venda, o melhor modelo que eu vejo assim, para você começar a vender é spin selling. Aí é interessante você dar uma estudada no conceito de spin selling, que é você ajudar a você fazer uma reunião ali com o seu cliente, e você sanar essas dores e você conseguir de cara chegar nesse valor final. É você tentar já de cara ali ver e também entender o custo da hora para esse empreendedor, porque para você não fazer uma proposta que seja inviável para ele, você já vê se realmente assim não se faz sentido para você ou não. Aí é o que a gente chama de você conseguir qualificar, saber se ele está dentro do seu se ele está dentro do seu cliente ideal. Eu falei aqui de spin selling, mas também é interessante você dar uma olhada em social selling. Já existem templates prontos de prospecção que você só deve pegar e fazer. Então, o primeiro destino é essa questão do tempo economizado. O seguinte destino é a questão do resultado financeiro. Você vai conseguir chegar a um valor financeiro, ou às vezes a sua proposta de valor é ele aumentar o resultado financeiro dele, ou então ele reduzir o custo financeiro. E às vezes essa redução do custo financeiro vai vir através de horas, ou não, vai ser por algum tipo de ineficiência. Você vai atacar a ineficiência da empresa. Mas você, novamente, você precisa chegar a um resultado concreto. Quanto de resultado financeiro que a sua solução vai trazer para ele, ou qual é a economia? Então, o segundo destino é esse, essa questão do resultado financeiro. E você também pode falar que, tipo, e você vai conseguir aumentar a eficiência de um processo X em tantos por centos, que o aumento desse percentual de eficiência vai trazer um resultado financeiro X. Uma época eu fiz uma especialização na PUC só sobre tecnologias para negócio. E quando eu falo tecnologias para negócio, era inteligência artificial, ciência de dados, BI, todas essas tecnologias recentes focado para negócio. E a cada disciplina se repetia um padrão. Era simples, gente. Não existe solução sem compreender um problema. Então, vocês precisam compreender um problema, buscar casos de uso no mercado que já existe, não precisa reinventar a roda, ver se já existe, você só pega aquele caso de uso e replica dentro da sua empresa. Porém, você tem que se fazer uma pergunta: essa solução ela se paga? Se ela não se pagar, você está priorizando a solução errada.
Aí você tem que aprender a, logo de cara, a identificar se aquela solução ela se paga. Tanto para você como empreendedor ali, porque às vezes eu como desenvolvedor, eu brinco que eu tenho 60 e poucos projetos no GitHub que eu iniciei que não deram certo. E quando a gente olha o que é que não deu certo, são várias coisas, mas uma, eu não fiz a pesquisa suficiente no início, é aquela ideia do cara, eu acredito fielmente que vai dar certo. Não é isso, você tem que pesquisar, e você tem que saber se você está atingindo uma dor, se você está resolvendo um problema e se as pessoas estão dispostas a pagar por ela. Por isso eu gosto do conceito de Custom and Develop, que é você começar vendendo. Vá lá e venda a sua ideia. Uma das coisas que também, assim, que quando eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, era exatamente isso, era destravar a comunicação, melhorar minha oratória através de cada vídeo para conseguir fazer um spin selling melhor. Aí o quarto destino é essa questão do que foco no é trazer o foco no que realmente importa. O empreendedor solo, o one business man, que é o termo da modinha, geralmente ele vai estar muito ocupado com tarefas operacionais. Quando você vende a ideia de que ele vai focar no que realmente importa, que é o seu core business, que é a estratégia, aí você tem que entender direitinho qual é o core business do cara. E quando o cara é um empreendedor, ele entende perfeitamente o core business dele, ele vai valorizar a sua solução, porque ele sabe que a sua solução, ela realmente vai fortalecer competitividade nele, vai criar vantagem competitiva. Então, esses aqui são os três destinos: tempo economizado, o dinheiro que você vai gerar para ele, e foco realmente no que importa. A diferença, a gente está falando de vender em destino, mas você também tem que compreender qual é o seu destino. Seu destino, você precisa ser uma pessoa mais estratégica. Quando eu falo ser estratégia, é você parar de cobrar por hora. Na época, quando eu comecei a desenvolver RPA, eu também, assim, vou levar tantas horas para desenvolver isso aqui, eu queria cobrar por horas. Mas é muito mais você conseguir pensar na quantidade de resultado que você vai gerar para esse cara e cobrar um percentual desse resultado. Se você vai conseguir fazer ele economizar R$ 100.000 ao longo do ano, que é um papel, e você vai conseguir economizar R$ 100.000 ao longo do ano, você pode cobrar aí R$ 20.000 pela sua solução. Isso é ao longo do primeiro ano. E se você vai mostrar para ele, isso é o primeiro ano. Tem o segundo ano, que é mais R$ 100.000. Então, é assim que você consegue realmente provar que a sua solução tem valor. E ao longo de tanto tempo ele vai, assim, ó, é que nem franquia. A franquia, eles te vendem uma ideia de que você vai ter um retorno financeiro do investimento em tanto tempo. Você fala, olha, você vai investir tanto, mas você vai conseguir ter um retorno do seu investimento no primeiro mês. Então, você tem que reduzir as objeções de investimento. Aí, para complementar, que é o hack do dia, o hack do dia ele é sobre você mudar a sua estrutura de comunicação. Aí eu trago assim que, pegando o conceito de Spin Selling, se você quiser se aprofundar, acho que vale a pena comprar o livro Spin Selling, dar uma lida, buscar algum curso na internet. Eu gosto muito de ler, ler é bom. Spin Selling, ou você buscar o conceito de Social Selling. É bom olhar as duas, Spin Selling e Social Selling. E aqui a primeira coisa é você identificar a forma como você vai identificar o problema das pessoas que você vai conversar. E uma coisa que interessante que eu lembrei aqui assim, é que às vezes a melhor forma de vender é você conseguir vender para as pessoas próximas. Só que você tem que desenvolver ali o seu network pessoal, você tem que aprender a construir as perguntas certas. E aqui tem um exemplo. Você não deve perguntar às pessoas se elas querem uma automatização. Deve perguntar para elas assim, ó, qual a tarefa está roubando mais tempo do seu dia. Entende? Só que uma coisa aqui que é interessante é porque na época quando eu fiz isso vendendo o RPA, a pessoa ela vai vir uma coisa na mente dela que está doendo muito. Só que é interessante você questionar mais do que uma atividade. Teria outra coisa? Você chegar no mínimo umas três. Por quê?
E às vezes a pessoa ela vai te responder uma coisa, mas aquilo não é prioridade para ela. Aí você tem que chegar no valor e saber se aquilo realmente é prioridade para ela. Isso, como é que você descobre que isso é prioridade para ela, sabendo quanto que ela está disposta para investir naquilo? Mas antes você tem que intensificar a dor. Então vamos lá. Aí você vai mostrar o custo da dor, 10 horas por semana, tendo R$ 4.000 por mês perdido. Eu fui R$ 4.000 por mês perdido, aí bota aqui R$ 48.000 no ano jogado fora. Pessoa que gastou R$ 48.000 no ano jogado fora, acho que ela, se ela cobra, se você cobrar aí R$ 10.000 pela solução, pagando 10 vezes por mês. Aí tem que ver como é que vai ser a estratégia de precificação da sua solução. Se você vai cobrar um valor para implementar, porque aí entra a questão da modelagem de negócio. Você vai cobrar, vai ser tipo SaaS, recorrência, aí você tem que ver qual é o lifetime value, você tem que entrar nas métricas, né? Mas quando você mostra o custo da dor, se torna mais fácil. Aí você tem que, o passo 3 é você posicionar a sua solução como a sua IA como uma solução. Como essa automatização vai economizar 10 horas por semana, 48 horas por mês para fazer o seu negócio crescer. Nunca é sobre características técnicas, é sobre benefícios, vantagem e como isso afeta emocionalmente o seu cliente. Aí aqui, para finalizar, ninguém quer comprar tecnologia, ela quer comprar resultados. Esses resultados e automatizações de vendas com IA se resumem à redução de tempo, como você traz dinheiro para o bolso do seu cliente, como você traz o foco certo para ele. Então, você como estrategista de automatizações de IA, você precisa identificar, deve ser um tradutor de IA em resultados. Você tem que aprender o principal framework internamente qualquer pessoa precisa dominar. Aí vão existir várias literaturas sobre isso. Então, se você trabalha com automatizações, vou trazer algumas aqui, só um minuto. Vamos lá. Todo vídeo eu gosto de trazer um livro assim, que vai ajudar vocês a aprender a transformar problemas em solução. Um deles é esse cara aqui, Very Purpose Design, que antes da solução você deve pensar na proposta de valor. Então, um dele é esse. Eu tenho toda a trilogia, que é Business Model Generate, Value Proposed Design, Test Business Idea, e tem Empresas Invisíveis, alguma coisa, são alguns livros. Não, mas esse é um dos livros que é interessante você ler para você compreender como transformar problemas em solução. E isso vai trazer um novo background para vocês de como que vai ajudar, que tipo assim, que vai estar ajudando vocês no, a, a startar, né, cara? Coisa se você está startando, se você não está. Se você já startou, é você conseguir compreender a sua verdadeira proposta de valor. Quando a gente dá um zoom, você precisa compreender a sua proposta de valor do seu produto para conseguir depois pensar numa estratégia de vendas. E aqui, voltando ao slide, e aqui é o que eu brinco, que seus concorrentes já embarcaram, né? Você vai perder o voo se você não tiver desenvolvendo essa comunicação através de vender o destino. A coisa mais difícil quando eu fiz a especialização em copyright é você entender que as pessoas não querem o seu produto. As pessoas não querem a plataforma que você está desenvolvendo. As pessoas não querem automatizações de IA que você está desenvolvendo. Ela quer o resultado que a sua solução proporciona. Às vezes, tipo assim, você está gerando um resultado muito bom, mas você não está conseguindo vender ele. Aí eu faço uma pergunta: você quer ser o pioneiro ou o refugiado? E nessa área de soluções de IA, a gente está passando por uma nova fase e sempre que surge uma nova tecnologia, um novo hype desses, surgem os novos milionários. Então, acredito que essas pessoas que estão vendendo automatizações de IA,
elas vão conseguir faturar milhões. Agora você tem que ser o pioneiro. Vai ter que escolher entre ser o pioneiro ou o refugiado. O pioneiro é o cara que ele consegue vender o destino. Então, pessoal, o hack do dia foi esse, o hack da semana, né? No dia que eu só construo um vídeo uma vez por semana. O hack da semana foi esse. E se você gostou do conteúdo, eu peço que você dê um like aí do videozinho. Se você quer continuar recebendo novos hacks de IA para empreendedores, me segue aí no canal que toda semana eu trago um novo hack, alguma coisa, uma nova perspectiva. Geralmente eu falo sobre muitas coisas diferentes, mas o objetivo é sempre trazer um hack que proporcione o seu crescimento. E se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo, você pode comentar abaixo. Ou se você quer que eu me aprofunde em alguma coisa, assim, gostaria de entender mais sobre isso, também comenta tal. Qualquer tipo de comentário vai me ajudar. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.